Olá, prontos para refletir mais um pouco sobre a palavra do Criador? Veja bem, se você me perguntar por que você não segue o Evangelho de Paulo, eu irei lhe devolver a pergunta te perguntando por que o profeta Jeremias não seguia o profeta Elias na geração dele. Simples porque Elias já estava morto e Jeremias, mediante as novas revelações do Espírito Santo, trazia um novo entendimento para aquela geração. Assim, por que eu devo seguir o apóstolo Paulo se Paulo já está morto? Veja bem, o profeta Moisés, ele não ficou seguindo o patriarca Abraão, porque Abraão já estava morto na geração dele. E mediante as novas revelações do Espírito Santo, Moisés instituiu na sua geração a lei de mandamento carnal. Veja bem, cada profeta do passado nunca ficou submisso ao profeta que havia existido antes dele, porque eles sempre deram continuidade aos planos de Deus, renovando todas as coisas no percurso da história. Sendo assim, não é heresia alguma afirmar que devemos ir além do que já foi estabelecido por Deus no passado. Aí você pode dizer, mas aí você está sendo herege, porque o apóstolo Paulo disse que se alguém ministrasse um evangelho que fosse além do qual ele estava pregando, devia ser considerado anátema, ou seja, maldito. Aí você precisa entender uma coisa. O apóstolo Paulo, ele era autoridade na geração dele. Ou seja, na geração dele, se tivesse se levantado qualquer pessoa para falar além do evangelho da graça ao qual ele havia recebido do Criador, ele seria sim considerado maldito. Da mesma forma que Moisés, na geração dele, falava da parte de Deus, trazendo a lei de mandamento carnal. Ou seja, se qualquer pessoa tivesse se levantado na geração de Moisés e tivesse tentado acrescentar qualquer coisa aos planos de Deus, também teria sido considerado maldito. Mas aí, veja bem, apóstolo Paulo se levantou na geração dele e foi além da lei de mandamento carnal. Ele foi além do que Deus havia revelado para Moisés. Porém, não foi considerado maldito, porque foi em épocas distintas que isso aconteceu. Na geração de Moisés, se qualquer pessoa tivesse acrescentado algo aos planos de Deus, teria sido considerado maldito. Porém, vindo o apóstolo Paulo, não foi considerado maldito por ter trazido uma nova revelação da parte de Deus para concluir os planos do Criador. Dessa forma, Jeremias não foi considerado maldito por ter acrescentado novidades da parte do Espírito, da parte de Deus, concluindo o que Isaías havia começado. É isso que você precisa entender. Cada profeta foi autoridade na sua geração, mas isso não impediu que Deus concluísse seus planos, renovando todas as coisas. Veja bem, o apóstolo Paulo não foi considerado maldito por Deus por ter ido além do evangelho ministrado por Jesus, porque Jesus, ele pregou o ministério da lei aqui na terra. Porém, apóstolo Paulo, o ministério da graça aos gentios. Dessa forma, podemos sim entender que não há rebeldia algum. Eu não sou sendo rebelde aos planos de Deus, à palavra de Deus, por estar falando isso a vocês, por estar relatando essa verdade. Por quê? Porque nenhum profeta do passado foi rebelde aos planos de Deus, dando sequência às revelações do Espírito Santo. Eu estaria sendo rebelde se eu estivesse seguindo o evangelho deixado por Paulo. Porque o próprio Jesus disse que o Espírito Santo iria renovar todas as coisas e nos faria lembrar de tudo. Ora, se o Espírito Santo ficou encarregado de nos guiar a toda a verdade e o Espírito Santo iria nos fazer lembrar de tudo, é evidente que o Espírito Santo iria trazer novas revelações para concluir o plano de Deus. Ou seja, se eu não obedecer à voz do Espírito Santo e ficar debaixo do evangelho ministrado por Paulo no passado, eu estarei sendo rebelde ao Espírito Santo, porque estarei impedindo que Deus traga as novas revelações da parte do Espírito. Se Moisés não tivesse concluído os planos de Deus no passado, ele teria sido rebelde à revelação divina. Se Paulo não tivesse dado continuidade aos planos de Deus, trazendo o evangelho da graça na geração dele, se Paulo tivesse teimado em ficar falando da parte
da lei de mandamento carnal, ele teria sido rebelde à revelação do Espírito Santo, porque mediante a revelação do Espírito Santo, Paulo deu continuidade aos planos de Deus. E dessa forma, se eu não trouxer o renovo da parte de Deus, eu também estarei sendo rebelde. Porque se eu continuar falando do evangelho de Paulo, que ele ministrou no passado, eu estarei sendo rebelde às revelações que o Espírito Santo tem para mim e tem para ti, porque o Espírito Santo ficou encarregado de concluir todas as coisas. O próprio Jesus disse que o Espírito Santo falaria da parte dele e nos faria lembrar de tudo e nos guiaria a toda a verdade. Não era o evangelho de Paulo que iria nos guiar a toda a verdade. Era o Espírito Santo. E se o Espírito Santo ficou encarregado de nos guiar a toda a verdade, fica óbvio que Paulo não pregou toda a verdade, até mesmo porque o apóstolo Paulo disse que em parte conhecia e em parte profetizava. Dessa forma, como você pode dizer que é rebeldia concluir os planos de Deus? Como você pode dizer que é rebeldia ir além do que Paulo ministrou no passado? Como eu disse, na época de Paulo, se alguém ministrasse algo que fosse além do evangelho da graça ao qual ele estava ministrando, seria considerado maldito. Mas nessa nossa geração, ninguém será considerado maldito por ir além do evangelho ministrado por Paulo, porque Paulo já está morto. O Espírito Santo ficou encarregado de nos guiar a toda a verdade, trazendo o renovo da parte de Deus. Pense e reflita sobre isso. Nenhum profeta ficou sujeito a um entendimento antigo revelado por Deus através dos profetas. Mediante a nova revelação, eles traziam o renovo do Espírito Santo. Jesus fez isso, Paulo fez isso. É o meu dever e o seu fazer isso, pois o Espírito Santo habita dentro de cada um de nós. E o Espírito Santo vai renovar todas as coisas, porque é esse o papel do Espírito. Renovar todo o entendimento. Em cada geração ele fez isso, e ele estará fazendo isso nessa geração também. Pense e reflita sobre isso. Até o próximo vídeo.